você chegou no canal da Maroca Arte, seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos fazer uma bandeja de kit higiene de bebê. E eu vou te mostrar todo o passo a passo para fazer essa bandeja. O material que nós vamos precisar é o pincel, rolinho, o tecido, a tinta, um paninho, um pedacinho de lixa, a bandeja com os potinhos e a lixadeira. À medida que a gente for desenvolvendo o trabalho, eu vou te explicando cada um, tá? Então, eu vou só colocar para cá o tecido e a lixadeira, que a gente vai usar por último. Quando a gente começa a fazer um trabalho de MDF, a primeira coisa que nós precisamos fazer é tirar aquela etiquetinha que ainda tá aqui na bandeja. A etiquetinha, a gente tira e dá uma lixadinha de leve nela. De leve, só para tirar aquele excesso que tá aqui embaixo, porque senão quando você pinta, você passa tinta, se você não for revertir com o tecido, vai aparecer aquela marquinha aí embaixo. Então, o ideal é que você dá uma lixadinha rápida, levezinha, e você depois passa o paninho para poder pintar. E também tirar o pozinho que vem, né? As peças de MDF, geralmente elas vêm com um pozinho. Então, antes de você começar a pintura, o ideal é que tire todo esse pozinho. Porque senão, quando você começa a pintar, esse pó se junta com a sua tinta e pode prejudicar o seu trabalho. Agora, nós vamos usar a tinta. Eu uso essa tinta aqui, olha, a Souvenir. Não estou sendo patrocinada pela Souvenir, mas recomendo essa tinta. Eu já usei muito a tinta PVA para usar, para pintar MDF, pintar os kits. Eu trabalho muito com kits. Inclusive, se você quiser ver os kits, eu te convido para ir lá no meu Instagram, o link está lá na descrição, dá uma olhadinha lá. E hoje eu não uso mais a PVA, eu uso só a Souvenir, a esmalte Souvenir, porque eu não preciso mais envernizar. Você pode pintar a PVA sem passar verniz? Pode. Mas quando você passa o verniz, a peça fica mais protegida. E eu sempre usava o verniz. Quando eu descobri essa tinta, eu troquei. E hoje eu passo e finalizo sem o verniz, porque ela já tem um brilho e ela já deixa a pintura muito bonita. Então, essa Souvenir, ela seca rápido. Essa aqui é o brilhante branco. E ela é para madeira e metal. Então, eu recomendo para você, mas se você quiser pintar outra tinta esmalte que você conhece, ou até mesmo com a PVA, também fica perfeito. E eu uso ela mesmo como base. Quando eu pintava com a PVA, eu usava a tinta, a base da PVA para passar antes da tinta. Hoje eu uso essa mesma tinta. Eu coloco aqui nessa embalagem, que inclusive é de uma PVA, para facilitar, para eu não abrir toda hora a lata. Eu estava distraída e acabei abrindo. Então, como eu faço a base, eu faço com a própria tinta. Eu coloco um pouquinho dela e misturo com a água, para ela ficar bem fininha. Aí eu faço a base para minha pintura. Só depois que eu vou lixar. Eu não lixo a minha peça antes de pintar, porque o MDF, ele solta esse pozinho. E quando a gente lixa antes, a gente acaba inalando todo esse pozinho, porque sai. Então, eu dou uma camada e aí depois eu faço o trabalho de lixar. Eu vou colocar água aqui para ficar bem fininho. Coloco um pouco de água. Não tem medida, tá? Eu deixo ela ficar bem fininha, só para fazer a primeira camada lá. Então, aqui, olha, eu já misturei um pouco da tinta e a água para ela ficar bem fininha. Ela fica bem fininha. E eu vou passar na peça. Nós vamos começar a pintura. Eu vou passar, eu já até passei uma aqui, olha. Passei o fundo dela. Bem fininho mesmo. Eu vou passar todinha na peça, todinha. Eu vou passando. Aqui eu não vou usar o rolinho, tá? Eu vou passar só o pincel direto,
porque depois eu vou lixar. Então, eu vou passar, se ficar uma marcazinha do pincel, não tem problema, porque eu vou passar a lixadeira, eu vou passar na peça todinha e depois eu volto pra gente lixar. Já passei a base que nós fizemos nos 3 potinhos na bandeja, agora eu vou lixar. Eu vou usar a lixadeira, mas também pode ser a lixa manual. Essa aqui é 220, que dá também para lixar tranquilamente. Eu vou lixar e volto. Eu já passei a base, já lixei, a peça tá lisinha. Agora eu vou preparar essa peça para receber o tecido. Então, como você faz? Eu não falei no material, mas a gente vai precisar também de uma fita crepe. Você vai fazer a marcação com a fita crepe. Então, o tecido, nós vamos aplicar aqui, ó. Aonde tem tecido, eu não vou mais passar tinta, porque eu vou colocar o tecido, eu já dei essa base que já tirou um pouco das imperfeições, e o restante o tecido vai cobrir. Então, eu vou fazer uma marcação com a fita crepe exatamente aonde vai começar o tecido, para me indicar que eu tenho que pintar a partir dessa marcação para cima, porque para baixo eu vou colocar o tecido. Então, eu não sei se você consegue ver, mas bem aqui eu coloquei a fita crepe, ó. Então, eu vou pintar dessa marcação para cima, entendeu? E eu quero só dar uma dica para você. Quando a gente vai fazer essa marcação, é bom a gente pegar um pedacinho de lixa e aonde a gente vai começar a pintar, a gente passa levemente, ó. Bem leve, só para fixar melhor a fita, para não vazar a tinta. Quando a gente vai fazer isso com tecido, a gente pode, se vazar, nós vamos pintar a partir daqui. Se vazar, eu vou ter o recurso de cobrir com o tecido. Mas se eu fosse colocar outra tinta, teria que ficar perfeita essa marcação. Então, a gente faz para que a tinta não vaze. Eu falei para vocês que eu ia pintar todo de branco, mas eu mudei de ideia. Eu vou pintar essa tampa de azul marinho para combinar com essa coroinha. Eu acho que vai ficar bonito, né? Então, eu vou passar 2 demãos de tinta a partir dessa marcação e dentro, 2 demãos, e depois eu vou voltar para a gente fazer a aplicação do tecido. Já finalizei a pintura com a tinta, eu dei 2 demãos de tinta. Eu não sei se você consegue ver que tem ela deixa um brilho essa tinta, ó. Então, eu pintei o fundo e deixei a lateral e a frente para aplicar o tecido. Eu não gosto de aplicar o tecido só na frente, porque quando a gente olha do lado, a gente vê só aquele pedaço de tecido aqui. Eu gosto de fazer toda a lateral e a frente, mas isso é questão de gosto, né? Pode fazer só a frente se quiser. Eu já finalizei os potinhos, porque é o mesmo passo a passo. Tudo que a gente vai fazer aqui foi feito aqui. E aqui eu pintei a tinta com a tinta PVA. Eu fiz a tampa com a tinta PVA. Eu coloquei um azul seco com um pouquinho de preto para dar esse tom aqui de azul marinho. E agora eu vou mostrar pra você como é que eu aplico o tecido. Tá aqui o tecido, já tá com a termolina. Se você não usa termolina ou quer aprender, ainda não faz a sua, aí no canal a gente tem um vídeo mostrando como faz essa termolina. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar a cola, espalhar a cola. Então, eu vou colocar aqui, vou espalhar bem aqui a cola, bastante cola.
passar aqui por cima, porque a gente vai passar até a marcação lá, até onde tá o branco a gente vai colocar o tecido. Colocar bastante. Passo com o pincel para ficar bem espalhado. Pego aqui a ponta, vou colocar bem aqui, ó. Eu vou colocar passando, tá? Vou colocar passando, porque o tecido tá sobrando e a gente vai cortar. Eu pego um pedaço de uma sacola plástica que eu tenho, ou de um saco, e eu faço assim, que é para não sujar o tecido que tá embaixo. Então, eu pego um pedacinho de pano, de um paninho macio, e vou pressionar para colar. Bem aqui onde tá o início, para ficar bem colado. E vou pressionando. Para evitar que suje, né? Às vezes você tá com a mão com um pouquinho de cola e aí acaba sujando a sua pele, o seu tecido. E assim não. Aqui passa bem, vai ficar bem colado. Vamos tirar. Essa pontinha aqui, essa é a vantagem de usar termolina. Como o tecido tá bem durinho, a gente vai passar a tesoura e vai colar bem, vai cortar bem certinho. Ó. Aí a gente vai virar e vai fazer do mesmo jeito na frente. Tem que passar bem cola. Eu passo com pincel, que é pra não ficar nem um cantinho sem cola. Então, eu acho que o pincel ajuda. Já passo aqui no lado pra eu dobrar logo quando eu vier. E vou levar. Dá uma esticadinha no tecido. E aí, eu venho com a minha proteção. E faço. Tá? E fazer o outro lado. Venho novamente com a tesoura. E vou cortar bem rente a... Ó. Certinho. A termolina é boa nessa hora que a gente tá fazendo a colagem, porque o tecido fica muito bom para trabalhar. Uma pontinha aqui, já saiu, tá tudo certo, ó, tudo colado. Tá? Passar tecido, é só você pegar a tesoura e você vai aqui, não passou. E o tecido ficou até mais curto. Mas como a gente vai fazer o acabamento, aí isso aqui, a fita vai
esconder, né? O acabamento vai esconder. Essa parte aqui, que tem esse vazado, nós vamos cortar, porque a bandeja é para segurar, né? Então, antes de cortar, eu vou mais uma vez pressionar para ficar bem colado, para quando eu for cortar, não soltar o lado, né? A ponta, o lado de onde eu vou cortar. Olha. Agora, nós vamos cortar. Como o tecido tá com a termolina, fica fácil de cortar. E eu faço isso com o estilete. Eu dou um corte bem no meio, ó. Dou um corte bem no meio. Dou outro corte pra baixo. Outro pra baixo. Esse mesmo corte que eu dei pra baixo, eu vou dar pra cima. E aí, eu vou trazer, ó. Viu? Consegue ver? Ó. Tá dando pra você ver? Aí eu levo pra lá, que eu levo direto, ó. Aí, aqui a dobra você vai tirando com cuidado, vai fazendo com cuidado. Ó. A gente pega a tesoura e corta bem aqui, ó. Corta o outro também. Ó. E o que eu fiz aqui embaixo, ó, tirei. Eu vou fazer na parte de cima. Eu já tirei dos dois lados, ó. Se por acaso a sua peça ferir, arranhar, é só você pegar um pincel, um pouquinho de tinta e vai fazendo o acabamento onde arranhou. O que acontece, às vezes o estilete passa e tira um pouquinho da tinta. Depois que você passa a tinta para corrigir o ferimento que o estilete causou na peça, você pega a cola e passa para não soltar essa pontinha que você tirou. Agora a gente vai vai passar a fita. Quando a gente passa a lateral e a frente, quando você olha assim, ó, tá? Todos os dois lados com tecido fica mais bonito, né? Agora eu vou passar essa fita azul aqui em cima e a branca aqui embaixo para fazer esse acabamento aqui de baixo. Vou usar a cola de silicone para fazer isso. Vamos colar. Sempre que eu termino de passar a fita de cetim, como aqui não dá para fazer passar o fogo para não ficar saltando, eu corto bem certinho. Ainda não colou direito. Eu pego um pouquinho de cola de silicone, coloco no meu dedo um pouquinho de nada. Só um pouquinho. E eu vou passar aqui em cima. Deixa eu só tirar mais um pouquinho aqui para não ficar fora. E aí eu pego, colocar mais um pouquinho aqui também que tá soltando. E eu passo aqui, olha. Passo. Porque quando ela secar,
não vai soltar. Ó. Tirar essa ponta. E aí, quando ela secar, ela não solta. Já passei toda a fita na peça. Nesse momento, é sempre bom ter cuidado com a cola, espalhar com o dedo, usar um pincel para não marcar a cola na fita, tá? Se tá gostando desse vídeo, se tiver, clica no gostei, te inscreve, ativa o sininho da notificação para você receber os nossos vídeos e ajudar esse canal a crescer. Aqui eu já coloquei um laço. Esse laço também tem um vídeo dele ensinando como faz. E aqui eu vou colocar esse ursinho em feltro, para dar um charme na peça. Vou colar ele bem aqui com a cola de silicone. A bandeja tá finalizada. Eu achei que esse azul marinho combinou muito com o tecido, melhor do que a ideia inicial, que seria o branco. E eu vou colocar aqui esse porta-cartão. Eu fiz um urso inteiro para a bandeja e aqui só a cabecinha, aquele que a gente usa nos chaveiros, para compor essa peça. Que tal? Vocês gostaram? Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.